aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito que é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje, ela nos fala de opções que surgem na nossa vida, ou escolhas que nós temos que fazer. A cada escolha que nós fazemos acarreta na nossa vida consequências e renúncias que nós temos que fazer. Há valores que nós vamos buscar, mas só que há valores que são estéreis para a nossa vida, para a nossa salvação, mas há valores que nos levam à vida eterna, que nos indicam um caminho, os valores que hoje nós percebemos que está se apagando numa sociedade que está vivendo mais para si do que para os outros. A primeira leitura revela para nós, tirada do livro de Josué, o povo de Deus está às portas da terra prometida pelo próprio Deus. E esse povo foi libertado por Deus a partir de Moisés, caminhou os 40 anos no deserto, foi purificado por Deus e agora estão às portas da terra prometida. E aí Josué faz uma pergunta quando reúne os anciãos, os magistrados, os mestres: a quem vocês vão servir? A qual Deus vocês vão servir? Aos deuses da Mesopotâmia, do qual vossos pais adoraram, ou aos deuses pagãos? Porque eu e minha casa, minha família, serviremos ao Senhor. E é nesse contexto Josué dá uma chacoalhada no povo. A quem vamos servir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí o povo aclamando: sim, nós também vamos servir ao Senhor. Não vamos abandonar aquele que nos libertou da escravidão do Egito. E Deus caminhou com esse povo, livrando de tantas e tantas coisas, e mesmo assim no caminho para a terra prometida, o povo erra, peca, mas Deus vem ao encontro. Deus vem porque age de misericórdia. Então é nesse contexto, Josué chama a atenção do povo: a quem nós vamos servir? Porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E aí já pode brotar uma pergunta no nosso coração, né?
a quem nós hoje estamos servindo, a que deuses estamos colocando na nossa vida, na nossa caminhada de fé. O Evangelho, Jesus vai falar o seu grupo de discípulos. Aqui nós vamos ter que entender uma coisa: há dois grupos de discípulos: aqueles que estão abertos à proposta de Deus, à manifestação de Deus, aqueles que estão abertos a seguir o Mestre, escutando sua palavra, mas também aqueles que estão fechados a tudo isso e aberto à lógica do mundo, aberto às coisas que o mundo oferece, à busca incessante de poder. E nós estamos vendo isso numa sociedade de hoje, né? Numa realidade de mundo de hoje, né? Há povos que buscam poderes, há povos que buscam a vanglória para si mesmo, mas também há pessoas que buscam este Deus e depositam toda a sua fé, sua confiança nesse Deus. E é justamente aqui que Jesus vem e vai questionar a cada um de nós. Olha, essas palavras que Jesus diz, para alguns é muito dura. E olha que Jesus disse assim: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá. A minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. No contexto para os judeus, isso daí, comer a carne humana, lógico que para nós também, isso é canibalismo, né? Mas para eles era inconcebível. Como que uma pessoa podia se dar a comer para ser alimento espiritual? Não entendiam, né? E Jesus vem justamente nisso, né? Olha, aqueles de fato que aderirem à proposta do Cristo Jesus e reconhecerem que o Cristo Jesus é o Senhor da vida, que traz palavras de vida eterna, tem a garantia da salvação. Então a salvação ela acontece a todas as pessoas, porém alguns vão buscar a salvação, outros não vão buscar. E aí é nossa missão, levar justamente esta mensagem de salvação para aqueles que estão se afastando desse Jesus, deste grupo que está distanciando do Cristo Jesus. E a palavra é muito certa, né? Vai dizer: eles não mais andavam com Jesus. Não mais andavam com Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós estamos percebendo que muitos estão deixando de andar com Jesus. Nós devemos sempre trazer na nossa mente e no nosso coração que se estes daí que estão deixando de andar com Jesus, é porque ainda não estão vivendo a experiência com Ele, a mesma experiência que nós estamos vivendo. Por isso que nós devemos experimentar o Cristo e levar aquilo que é bom para essas pessoas, para retomarem o novo caminho, para retomarem o caminho, e assim professar a nossa fé como Pedro professou: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Só Tu tens palavras de vida eterna, ou seja, só Tu traz a salvação. Só o Senhor traz para nós e para o mundo a salvação. E ele conclui: nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. A primeira leitura, ela fala do servir, um servir a Deus. Paulo, na segunda leitura, e às vezes nós fazemos uma leitura errônea daquilo que Paulo quer nos falar, principalmente nos dias de hoje, quando fala da relação de marido e mulher. Mulher, seja solícita a teu esposo, seja solícita. A solicitude significa estar atento, cuidar, ser zeloso. Marido, amem as vossas esposas, sejam atentos, zelosos, cuidado, é a mesma coisa. E aí Paulo faz uma ligação muito profunda entre Cristo e a sua igreja. Olha o amor de Jesus para com a igreja somos nós, povo de Deus, a ponto de Ele derramar o sangue para a salvação de cada um de nós, da sua igreja. E é esta relação mútua de amor que deve acontecer entre os membros da família. Lembra a primeira leitura? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Paulo vai concretizar isso. Se a família tiver no centro da sua vida esse Jesus, essa família vai viver este amor. E Paulo diz aqui: o homem que deixa a sua casa e une a sua esposa não são duas, mas uma só carne. Mas deve viver esta mutualidade do amor, como Jesus Cristo e a sua igreja, a relação do Cristo conosco, igreja. Então olha que belo testemunho, somos chamados em família a dar para a sociedade, mas deve ter a presença do Cristo no meio. Se não acontecer a presença do Cristo no meio,
não acontece de fato o amor, porque começa a viver interesses próprios e não o interesse do outro, da família. Olha aquele grupo que deixou de seguir Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, que nós também possamos ter os interesses comuns numa comunidade, numa família e numa sociedade, para que aconteça de fato o anúncio e a vivência do reino de Deus entre nós. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus, possa sempre nos ajudar cada dia com a sua intercessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos